E as notícias do Corinthians continuam não sendo boas, né, atualmente, né? Olha, eu queria que você explicasse esse desvio de uniformes aí. O que aconteceu? O vice-presidente envolvido, desvio de uniformes da Nike, ó, tá ali a notícia. Pô, estão roubando até isso. Olha... Ai, doutor Osmar, você faz uma falta, mas assim, às vezes acho que tem que agradecer que você não está aqui para ver o seu time nessa situação, viu, doutor Osmar? Porque é cada vez pior, né? A gente tem a impressão de que o vexame que a gente tem que passar por conta dessas diretorias, né, desses gestores do Corinthians nos últimos anos, parece que não tem mais para onde correr. Porque acho que já chegou em todos os limites possíveis, né? Até por isso que a torcida aí está se mobilizando para tentar alguma coisa de diferente, né? E deixar de ser refém desse modelo associativo defasado que sempre falamos aqui. Mas, assim, mais um escândalo. E, na verdade, esse caso aí do desvio de materiais esportivos, ele já é antigo, né? A gente já vem falando sobre isso. Quem acompanha mais os bastidores aí do Corinthians sabe que isso já começou na gestão do Augusto Melo, né? Algumas denúncias de que, inclusive, materiais oficiais de dentro do Corinthians estavam sendo vendidos por cambistas, por pessoas na internet. Por quê? Porque existe um código que identifica esses materiais que são da Nike para o clube. E uma pessoa comprou da internet, de um cara aleatório vendendo, e identificou que existia esse código. Ou seja, estavam desviando de dentro do clube esse material para alguém ganhar dinheiro vendendo por fora. Então, isso já foi uma denúncia que começou lá na gestão do Augusto Melo. O próprio Kaká Catalão, né, que é um influenciador aí da torcida do Corinthians muito respeitado, ele já foi o primeiro, talvez, a notificar esse tipo de conduta, né, e de criticar e de cobrar uma explicação, até que foi evoluindo. E agora o próprio Osmar Stabile, né, que assumiu aí a presidência do clube com o impeachment do Augusto, ele pediu uma auditoria, ele pediu uma investigação a respeito de tudo isso. Por isso que agora se tornou ainda mais público, né, se oficializou esse tipo de assunto por conta dessa investigação que o próprio Osmar Stabile pediu. Então, essa investigação, né, deu conta de que... Travou? Não, deu conta de que... Não, porque é tão absurdo, Milton. É tão absurdo que, assim... Viu, 5 milhões... Eu sou do tempo, até como torcedor, de Vadielu e Vicente Mateus. Eles eram criticados porque os Corinthians deles eram horrorosos, né? Apanhavam do Santos demais, né? Mas não tinha roubo, não. Então, Milton, é aí que a gente vai chegar. A gente sempre criticou as gestões, Nossa, era sempre um absurdo. Só que eram, assim, roubos, entre aspas, tá? Aqui, eram coisas absurdas que a gente via aonde? Na contratação de jogadores e tal. Ai, como é que pode esse jogador ganhar tanto e vir isso? Aí você desconfia que existe um esquema por trás. Não era esse tipo de roubo tão descarado, tão baixo. Coisa de ladrão de galinha, sabe? Essa coisa tão... Enfim, tão vexatória mesmo, gente, de ver funcionários, caras que eram para estar representando o clube, dirigentes, desviando material esportivo, desviando ingresso, porque teve notícias também de desvio de ingressos do próprio sistema do fiel torcedor. Então, sabe, são coisas tão baixas, tão... Não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras. A verdade é que se a gente porque foram 5 milhões. Se a gente pegar todos os casos de polícia que o Corinthians se envolveu nesse ano, só nesse não ano. É um filme que dá pra fazer, dá pra fazer uma série com 300 episódios. Não, se a gente, inclusive, somar e fizer uma retrospectiva do Corinthians de 2025, o Corinthians esteve mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas, gente. Isso. Eu precisei de uma camisa do Corinthians há uns meses atrás. Antigamente era normal, você tinha caixinha de jogadores, o clube passava uma parte para os jogadores, eles autografavam, vendiam essas camisas. Era normal, né? E aí eu estranhei, porque eu entrei em contato, meus contatos do Corinthians, preciso de uma camisa, assim, assado, tudo mais, blá. Não tem mais camisa, tá proibido de dar camisa, proibido de vender camisa. Eu falei, tá bom, legal. Mas por quê? Aí, olha, porque nós estamos levantando... Não, e olha só, o absurdo é tanto, senhor Milton Neves e Fachin, que assim... Quando você identifica um rombo nos materiais esportivos, geralmente quem é que sente?
os dirigentes que às vezes usam um pouco desses materiais para fazer aquela boa vizinhança. O clube recebe pra isso. E recebe, inclusive, para presentear alguém. A base, que muitas vezes fica sem material. O caso do Corinthians, ele foi tão além, ele chegou tão no limite, que o time profissional contra o Fluminense teve que pedir para jogarem com a camisa 2, porque não ia ter camisa branca pro time profissional, gente. Isso é um absurdo. Né? É varziano. É pior do que varziano, gente. Cara, falando de Corinthians, gente. Bom, vamos começar que a culpa disso, antes da gente chegar lá no topo, a culpa disso é de uma grande maioria de associados que sabem quem são as pessoas que estão arrebentando e que vão arrebentar politicamente o Corinthians e que votam neles. Então, a gente falar só do grupo do Cicrano, do Beltrano, não sei o quê, a gente vai entrar no comentário comum. Mas, assim, o problema é que o associado é o próprio conselheiro, entendeu? Então, mas aí que eu tô falando. Mas é aí que eu tô falando. O principal culpado, o primeiro culpado disso tudo, é o cara que tem o direito a voto de mudar o clube e ele continua querendo ver esse tipo de problema, tá? Então, já começa por aí. Tá, mas só um pouquinho. Eu vou discordar aí de você, por quê? Porque o torcedor de verdade corintiano... língua de xanxã hoje. Não, é que o torcedor de verdade corintiano, ele não tem direito a voto. Por isso que o torcedor agora tá brigando para ter esse direito a voto pelo fiel torcedor. Nada mais justo. Porque se você for falar só dos sócios que votam, como o Facinho tá falando... São eles que votam entre eles. O Parque São Jorge está sequestrado por esses caras. Exatamente. Por isso que eu falo que a mudança radical seria o Corinthians, administrativamente falando, no futebol, sair do Parque São Jorge. Isso. Já mudar por aí. Sai, a sede. sede do futebol sai dali. A sede vai ser, a partir de agora, fiel torcedor que vota, enfim, é um modelo perfeito. Mas é o começo de conversa. O segundo ponto, por que não acredito que as coisas vão mudar lá, a não ser que entre alguém com uma mentalidade muito radical. A gente acabou de citar aqui caixão do Corinthians, de quando ele estava numa draga danada lá em 2006, 2007, o time... Mário 40. Enfim, todo arrebentado e com administrações cretinas e aquela pré-situação... de saiu do Alíbia, aí troca, aí vem Andrés, o Vadielu tava no meio envolvido, Antônio Gebran, cara, era uma zona. Vocês acreditam que aqueles personagens que lá atrás, a gente está falando de quase 20 anos, são 18 anos de diferença. Gente, 18 anos é uma eternidade para mudanças, para uma evolução. Imagina, você pega um clube há 18 anos e compara com ele agora, você fala, porra, né, o clube... modernizou, evoluiu. Aqueles personagens que há quase 20 anos destruíram o clube estão de volta. São os mesmos. nunca o Osmar Stabile estava lá, dando risada com os caras lá naquela... Osmar Stabile, Flávio Adalto, todos que estavam nessas reuniões recentes aí de conselho, votando... Não sei sério, viu? Do Corinthians, pra mim, não. Renovação e transparência foram esses 18 anos. Não existe renovação e transparência. Existe retrocesso e ocultismo. É isso. E obscuridade. O nome correto desse grupo tinha que ser retrocesso e obscuridade. E não renovação e transparência. Não, e eu acho engraçado, Facinho, que dentro disso aí que você tá falando, a gente vê porque tem chapas, né, no clube para se eleger e tal. E aí surge uma chapa lá que o nome agora é, por exemplo, Reconstrução Corinthians. Que reconstrução? Aí você vai ver quem é que tá lá na chapa que quer reconstruir o Corinthians. Os mesmos que querem. É isso. Aí você vai lá, tá o Mário Gobi lá. É isso, Mário Gobi. Meu Deus do céu. Era Rubão agora com o Augusto, que não sei o quê. Não muda. Mário Gobi é delegado de polícia. Os caras que quebraram, que arrebentaram, que todos os dias estão lá chutando a canela do torcedor com bota de ferro mesmo, que eles odeiam o Corinthians. Já falei, esses caras odeiam o Corinthians, eles gostam do poder que o Corinthians dá. Eles gostam das
mamatas que o Corinthians dá. E alguns do bolso, né? Do jeitinho que o Corinthians não dá na vida deles, né? Eles gostam disso, eles não gostam do clube, da torcida, eles não detestam futebol, não entendem um caço de futebol, não entendem nada, eles têm zero. Esses caras que há 20 anos arrebentam o clube e continuam lá. Gente, qual é o lugar, e isso vale um alerta para outros clubes, tá? Não é só o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, porque teve muita gente que tinha sido expurgada do clube e que na atual gestão voltou para dar pitaco e tá com força política. Um bando de mau caráter, tá? Que tá lá, e não só no Palmeiras, mas em vários clubes. Esses maus caráteres, esses maus agouros, eles seguem. Infelizmente, não se expurga essa gente. Então, o grande mal do poder associativo de clube é que mesmo um clube estando muito bem e outro numa draga danada como o Corinthians, essa gentinha, ela segue sendo permeada, segue sendo regada. Então, enquanto não acabar, por isso que eu sou a favor de SAF em qualquer clube, sou a favor mesmo, mas dá na mão, claro, de uma pessoa correta, de administradores corretos. Ou então, de raros presidentes, como foi um Paulo Nobre da vida, que tirou de cena esse tipo de vagabundo. Era justamente desse ponto. Realmente consistente, viu? Facinho. Era justamente, né? Aí, ó, se rendeu ao Facim. Era justamente nesse ponto que eu ia chegar, Facim. Porque eu já fui contra a SAF também, porque a gente muitas vezes é contra essa ideia de ter um dono, né? Porque o cara pode ser autoritário, pode ser ditatorial, e aí vai perder essa questão do clube, da torcida, força e tal. Só que a gente já vive, teoricamente, numa ditadura com esses caras, porque são eles que comandam, são eles que decidem tudo e a gente é refém. E eu acho, sim, que o futuro do futebol brasileiro vai ser a SAF. Menos dia ou mais dia, os clubes eu acho que vão caminhar para isso, até porque existe uma lei do governo federal agora, né, para transformar todos os clubes de futebol em SAF aí, que parece que vai ter isenção de imposto, não isenção de imposto total, mas vão diminuir, parece que os impostos aí para a SAF. Então eu acho que é o futuro. E eu acho que clubes que estão com a corda no pescoço, como é Corinthians, como é Santos, como é São Paulo, tendem a se tornar SAF mais cedo. Talvez um Palmeiras, um Flamengo, que são clubes mais estruturados hoje, né? Eles demorem mais a fazer essa transição. Nem uma ameba. Se pegar uma amebinha, uma ameba... O que foi? Sobrou pra ameba. Aliás, tem amebas Na terminologia esportiva da imprensa, ameba, primeira vez que entra. Então, mas tem amebas... Mas estava escondido, mas apareceu. Que elas pensam mais do que certas figuras no futebol. Surpresa. Né? E até uma ameba, se ela pegar o Corinthians... Fazer eu rir é difícil, entendeu? É complicado. Você tem uma foto de uma ameba aí pra mostrar? A gente procura, coloca uma ameba. Até você quer que compare o quê? Uma ameba, uma tênia, uma solitária, enfim, até essa... É uma lombriga, até uma bactéria. Uma tênia saginária. Mas até isso. Eu acho que eu tô dizendo, o que eu queria chegar... Você tira, sai os gominhos. Onde que eu quero chegar é o seguinte... Eu lembro disso lá no grupo. Um cara que vai pegar... Um cara que vai comprar um Corinthians... Um cara que vai comprar um Corinthians, se esse cara olha e não enxerga a torcida como seu principal produto, é o que eu falei, ele pensa menos que uma ameba. Então, o medo, vai pegar um dono que vai se distanciar da Corinthians. Não, a última coisa que um cara que vai comprar um clube como o Corinthians tem que fazer é se distanciar da torcida. Sim. Você tá maluco. Mas, infelizmente, Facinho, a gente vê caras que vão contra a sua própria torcida. O Itália, por exemplo, muitas vezes ele bateu de frente com a torcida do Atlético Paranaense. Mas é uma ameba verde, essa não pode, né? Palmeirense essa. A gente tem que falar... tem um monte no Palmeiras assim, viu? A gente tem que falar... No clube hoje, tem um monte. O Corinthians não vai se recuperar em 2 anos. Não. Tá? Um monte. Como o Palmeiras também não criou o que criou em 2 anos, tá? Nós estamos falando de Paulo Nobre, para depois de Galhão. E o Flamengo também lá com o Bandeira lá atrás. Então, 10 anos. Ninguém vai salvar o Corinthians em 2 anos. Aliás, o mercado avalia 10 a 15 anos para o Corinthians poder bancar esses 3 bi, cumprir todas as suas obrigações, ok? Refazer lá as dívidas trabalhistas que já 2 vezes não cumpriu. Tem a questão do estádio, que está tentando colocar o nome da Caixa, vai virar Caixão o estádio?
Vai ser o caixão. Porque se for da Caixa. E aí você vai colocar... pra matar os adversários. Não, aí você entendeu? coloca tudo isso, mas não vai ser em 2 anos. Não vai ser em 2 anos.